Oi, oi, gente, boa noite. Chegando ao vivo agora na Conte, segunda-feira, dia 10 de abril. Semaninha pós-feriado, não é? Cheia de chocolate, de ovos de Páscoa. A gente percebe até aqui no estúdio uma certa ressaca de chocolate, não é mesmo, coleguinhas? Ofereci chocolatinhos, hoje ninguém quis, todo mundo olhando meio atravessado. Mas é só hoje, viu? Aposto que amanhã todo mundo já volta com força total nos chocolatinhos. Enfim, espero que você tenha aí aproveitado o final de semana, quem teve folga, que tenha descansado. E agora o foco é na próxima semana, gente. Eu sei que é segunda-feira, mas agora meu foco, minha meta é chegar semana que vem. Por quê? Porque dia 21 tem mais uma folga, é o feriado de Tiradentes chegando, meu povo. E aí, Marina Martins, já podemos vislumbrar uma nova folguetinha? Boa noite. Uma folguetinha? É uma mistura. É um neologismo, não é? Muito bem, muito bem. Não sei. Temos que mostrar trabalho, não é mesmo, essa semana, para pensarmos sobre o assunto na próxima semana. Mas muito boa noite para você. Segundou, primeira semana útil depois do feriadão, e que feriadão, né? Como vocês podem ver, já tem gente pensando no próximo, sempre ela, Camila Piacente. Quando dá no próximo feriado, eu tô pensando na próxima sexta. Sempre, né? Então depois a gente fala sobre esse assunto, tá? Vamos analisar essa demanda de folga por aqui. Falando sério agora, gente, nós vamos começar com outra expectativa essa semana, além do próximo feriado. É a proposta do governo federal do novo arcabouço fiscal. Sua palavra favorita? Eu amo essa palavra arcabouço e, de fato, ela é a palavra oficial usada pelo governo, não é? Essa nova proposta deve chegar à Câmara dos Deputados até amanhã. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que a equipe econômica aproveitou o recesso da Semana Santa para fazer os ajustes finais no texto. Se o novo arcabouço é a bala de bronze, a bala de prata para melhorar a economia, nas palavras da própria ministra, será a reforma tributária. Ela pediu diálogo entre os parlamentares, os municípios e inclusive alguns setores que temem o aumento da carga tributária, como os serviços, para facilitar a aprovação da reforma. Segundo ela, a maioria dos estados aceitou a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS Dual, que unificará tributos estaduais e municipais. Enfim, o único anúncio importante para a gente acompanhar desse fim de semana para cá e nesse início de semana. E o Ângelo vai falar com a gente sobre isso. Hoje ele não escapa falando disso com a gente, porque é o assunto da semana. Precisa, né? E é com esse assunto e muitas outras notícias que nós já estamos no ar. Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Leia Agora. E já que Marina abriu essa edição já falando de expectativas, nós mato-grossenses também não vemos a hora, me incluo nessa, claro, de começar as obras de duplicação da BR-163. Não é nenhuma novidade, não é? Mas a troca da gestão da rodovia em Mato Grosso, deve demorar, gente, pelo menos mais 30 dias. Bom, primeiro a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, aprovou um pedido da concessionária da Rota do Oeste para alongar o prazo. A previsão inicial era de que a autarquia, a MTPAR, assumisse a concessão em 10 de fevereiro. Já existe aí um acordo estabelecido, mas ainda há trâmites burocráticos a ser vencidos. O governador Mauro Mendes falou sobre todo o trabalho de bastidor que vem sendo feito e o que se espera lá nos próximos dias. Esses dois pontos não surgiram agora, esses pontos já existem há muitos anos. Eles estão relatados no TAC que foi assinado entre a ANTT e a CRO, que são dois processos que estão sob a relatoria do ministro Nardes e do ministro Vital do Rego. E nesse TAC que foi assinado, isso é uma condição precedente para que seja feita a assinatura do TAC. Nós estamos trabalhando para que os ministros dê a esses procedimentos o mesmo tratamento que foi dado a outros, feito pelo ministro Bruno Dantas, que é fazer a suspensão e, com o cumprimento do TAC, a sua extinção.
Conversamos há 15 dias atrás com os ministros, estiveram lá conosco os 3 senadores de Mato Grosso, mais o deputado Fábio Garcia, e lá nós fizemos uma conversa, explicamos e eles se mostraram sensíveis e ficaram de dar, uma tratativa idêntica e levar a plenário para decidir. É isso, gente. Vamos ter esperança, não é? De acordo com o governo, são previstos o aporte de 520 milhões investidos em 2022, 170 milhões esse ano, 2023, e mais 510 milhões de reais no ano que vem, 2024. A conclusão integral de todos os investimentos deve ser feita em até 8 anos. Agora, o que o pessoal está esperando é realmente o início das obras, né? Vamos esperar aí para os próximos dias, talvez, essa decisão, já que o governador disse que está batendo duro, né? Nos ministros aí para se conseguir de uma forma mais célere essas decisões. E um outro entrave, gente, que ganhou novamente as manchetes na semana passada, foi BRT-VLT. Uma notícia que circulou dizendo que o Supremo Tribunal Federal, o STF, havia marcado o julgamento para decidir se as obras do BRT seriam de fato mantidas em Cuiabá e Várzea Grande. Mas o governador tratou logo de desmentir essa notícia aí, dizendo que o que vai ser decidido nada tem a ver com a permanência ou não do modal. Vamos ouvir. Esses 2 pontos não surgiram agora, esses pontos já existem há muitos anos. Eles estão relatados no TAC que foi assinado entre a NTT e a CRO, que são dois processos que estão sob a relatoria do ministro Nardes e do ministro Vital do Rego. E nesse TAC que foi assinado, isso é uma condição precedente para que seja feita a assinatura do TAC. Nós estamos trabalhando para que os ministros dê a esses procedimentos o mesmo tratamento que foi dado a outros, feito pelo ministro Bruno Dantas, que é fazer a suspensão e, com o cumprimento do TAC, a sua extinção. Conversamos há 15 dias atrás com os ministros, estiveram lá conosco os 3 senadores de Mato Grosso, mais o deputado Fábio Garcia, e lá nós fizemos uma conversa, explicamos e eles se mostraram sensíveis e ficaram de dar, uma tratativa idêntica e levar a plenário para decidir. E tem um outro detalhe aí. Enquanto o novo arcabouço, a palavra do momento, não é definido, a expectativa é que seja até amanhã, não definido, seja apresentado pelo menos, mas as mudanças na arrecadação do ICMS do combustível realizada pelo governo federal e o Congresso no final do ano passado trouxeram resultados negativos aí para a arrecadação do Estado. Mato Grosso registrou uma queda de 10% nos 2 primeiros meses do ano e agora é apertar o cinto. E quem está dizendo isso, gente, é o governador do estado, viu? A arrecadação do ICMS em janeiro e fevereiro, comparado com o mesmo período de 2022, ela é menor. Então, isso não é um sinal positivo, isso é devido àquelas mudanças que tantas vezes eu critiquei o ano passado, promovida pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Nós estamos trabalhando internamente para ajustar isso, para garantir que não haja nenhum descompasso entre receita e despesa. Mas eu acredito que é início de ano e que vamos trabalhar nesse começo com muita rigidez fiscal para garantir que nenhuma compra seja feita de produtos ou serviços sem que nós tenhamos 100% de certeza que tem um dinheiro em caixa para pagar. Bom, enquanto isso, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda, sempre muito otimista, não é? O secretário sempre trazendo o lado positivo da moeda, comemora Mato Grosso como o maior superávit da balança comercial, que corresponde à diferença entre os valores totais de produtos exportados e importados, né? Isso no 4º trimestre de 2022, um resultado que saiu há algumas semanas atrás. O Estado vendeu mais do que comprou. E a perspectiva é de que esse crescimento continue pelo restante de 2023. Os resultados positivos do aumento da nossa exportação no ano 2022 em relação a 2021 são fruto de um trabalho de 4 anos do governo Mauro Mendes, principalmente, em primeiro lugar, dando segurança jurídica aos produtores, aos empreendedores, com políticas de Estado que dão garantia de que aquilo que é produzido
e aquilo que é arrecadado em cima da produção retorna para o setor produtivo através de várias obras de infraestrutura, de investimentos na educação, na saúde, na segurança pública. Então, esse ambiente de negócio dá a segurança jurídica necessária para que quem produz em Mato Grosso e muitos que vieram e passaram a produzir, empreender, gerar emprego em Mato Grosso, continuem investindo, porque sabem que tem um governo que trabalha ao lado de quem produz, de quem trabalha, né? A nossa perspectiva é que a nossa participação na balança comercial brasileira continue aumentando as nossas exportações. Nesse ano de 2023, já não teremos mais a vacinação do rebanho bovino mato-grossense relativo à febre aftosa. Isso trouxe uma diminuição do custo de produção para o pecuarista, certo? E vai propiciar que as indústrias frigoríficas abram e explorem novos mercados e com melhores preços para o produto oriundo da nossa pecuária, que vai ser exportado. Então, são ações de governo que ajudam o produtor a poder produzir com segurança, com qualidade, com sustentabilidade, né? A questão do meio ambiente, que o governo de Mato Grosso, por determinação do governador Mauro Mendes, tem atacado muito fortemente as ilegalidades na área ambiental, o aumento das análises dos CAR por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Tudo isso aumenta a nossa produtividade e, consequentemente, dá condições e garantias para os compradores internacionais que estão comprando produtos sustentáveis, produtos produzidos com qualidade e com bom preço. E um outro investimento do governo de Mato Grosso é no Parque Tecnológico, né? Aliás, esse parque já vem sendo aí um desejo do governo do estado há bastante tempo. De acordo com o chefe da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, a CCTES, o Allan Kardec, o parque, gente, deve ser inaugurado em dezembro desse ano. E mesmo antes de abrir as portas, já está aí na disputa por uma parceria com uma renomada universidade chinesa, olha que chique, para o desenvolvimento de tecnologia solar para a agricultura. Com um desafio desse tamanho grande, acabar com o uso de diesel nas fazendas de Mato Grosso em 20 anos. Vamos ouvir. Conversei com a ministra, hoje nós temos o Vinícius Brasilino lá em Brasília nesse momento. Nós temos grandes possibilidades de parcerias aí gigantescas. A comitiva que foi para a China foi com uma mensagem clara do interesse de Mato Grosso em fazer uma relação com o TUS Park, que é o maior parque tecnológico do mundo, lá na Universidade de Taiwan, da China. Universidade essa que formou os últimos 4 primeiros-ministros chineses, o atual e o próximo primeiro-ministro. E eles têm grandes interesses de instalar o primeiro parque incubado no nosso parque tecnológico em Mato Grosso. Essa seria uma grande novidade. A China não tem nenhum parque tecnológico na América Latina. O interesse dele, primeiro, é Brasil, segundo é México. E talvez, nós já estamos nessa luta, talvez, se depender de nós, se depender do governador, acho que vai dar certo. Nós seremos o primeiro parque brasileiro em parceria com o maior parque tecnológico do mundo, que é o TUS Park chinês. E tem concorrência aqui no Brasil? O parque aqui já está com 70% da sua obra avançada. O governador colocou dinheiro na conta da FAPEMAT no mês passado. Nós já estamos com recurso para concluir o parque. Então, aceleramos a empresa. A nossa ideia é que em dezembro, antes do Natal, a gente corte a fita e janeiro, fevereiro e março nós equipemos o parque. Já com várias ações nesses 3 meses já assinado. O Rafael é o nosso CEO do parque, ele está focado em fazer essas parcerias, foi secretário da CCTES, tem uma relação boa em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa com a deputada Janaína, então a gente está muito animado. Concorrência para trazer o parque chinês aqui para dentro? Tem concorrência fortíssima, principalmente em São Paulo e Rio Grande do Sul. Só que os chineses eles estão de olho em Mato Grosso por vários aspectos. Não só na questão da soja, do milho, da agricultura, mas os chineses e a WEG brasileira estão disputando os motores elétricos no mundo. A WEG já avançou para a linha pesada de ônibus e a WEG e os chineses disputando aí esse mercado inovador que são os motores dos implementos agrícolas, tratores e colheitadeiras a energia solar. Talvez Mato Grosso será o ponto focal para isso e em uma década eu acredito que nós não teremos mais óleo diesel dentro das fazendas de Mato Grosso.
E outra boa notícia, também dada pelo secretário Allan Kardec, agora para quem pretende cursar Educação Física. O curso bacharelado na Universidade de Mato Grosso foi autorizado. Olha só, até então a Unemate só tinha o curso de licenciatura. Qual a diferença entre eles, né? E como é que está funcionando essa negociação? O Allan Kardec explica para a gente. Nós já conversamos com a nossa reitora Vera Maqueu, conversamos também com o professor Hiller, que é o coordenador do curso de Educação Física. Já era um desejo da própria instituição e temos notícia boa para os alunos de Educação Física da Unemate de Cáceres e todos aqueles que têm interesse em fazer o bacharelado. Já está autorizado, o curso já está pronto e já teremos a entrada agora no meio do ano para o curso de bacharelado também em Educação Física na Unemate. Resposta rápida então. Sim, os alunos já têm reivindicado isso há algum tempo, mas ontem a gente já tinha essa notícia positiva, né? Eu venho dessa área também, é uma área que está crescendo. A diferença entre o licenciado e o bacharel em Educação Física é que o licenciado dá aula em escola e faz sua carreira na área educacional. O bacharel em Educação Física ele tem uma gama de possibilidades, tanto na área de saúde, na área de academias, na área de personal, na área de dança, na área do lazer, na área do turismo, na área circense. Então, e ainda uma outra notícia boa para nós dessa área. O MEC autorizou uma entrada e você poder fazer 2 saídas. Você entra num curso de licenciatura, no vestibular, e aí você conclui licenciatura e depois você faz mais 2 anos e conclui também o bacharel. É um ganho que essa geração, nos últimos 2 décadas, não tinha. A minha geração, eu formei na última turma do século passado, nós éramos generalistas, podíamos trabalhar em todas as áreas. Agora voltou a possibilidade, mas com 2 saídas. Você conclui licenciatura e depois você pode fazer bacharelado ou ao contrário. Quem está no curso hoje vai poder fazer esses 2 anos? Infelizmente não. Quem entrar a partir de agora vai poder, mas ele vai poder fazer aproveitamento de matéria. Terminou o bacharel e quer fazer o licenciado, ele faz a matrícula novamente e faz os 2 anos de bacharel, mas com uma nova entrada. A partir de agora, do meio do ano, o MEC autorizou, junto com um trabalho do CONFEF, que é a Confederação dos Profissionais de Educação Física, todos os cursos no Brasil poderão optar por 2 saídas. Vamos falar um pouquinho de segurança? Na semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, ele esteve aqui em Cuiabá para participar da posse da nova superintendente da PF aqui de Mato Grosso, a delegada Lígia Neves Aziz Lucindo, que, aliás, Marina, um dado interessante para a gente dividir aqui com os nossos ouvintes é que dos 18 novos chefes da Polícia Federal nos estados, 9 são delegadas mulheres. Olha que bacana. E esse número de mulheres comandando as sedes estaduais da corporação é recorde em todos os anos desde a criação da Polícia Federal. O diretor-geral falou sobre esse processo de reestruturação que está acontecendo dentro da PF e destacou que agora o foco vai acontecer em áreas que antes não eram tão visadas assim. Nós conseguimos já uma reestruturação neste atual governo, criando 5 novas diretorias, dentre as quais a Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, Diretoria de Ensino, Diretoria de Crimes Cibernéticos, Diretoria de Cooperação Internacional, Diretoria de Polícia Administrativa, que mostra que a instituição está preocupada com seus novos desafios, com os novos tempos, para que a gente faça esse enfrentamento qualificado. Então, essas unidades já existem, já há 27 delegacias, por exemplo, de crimes cibernéticos, já há núcleos de cooperação internacional e delegacias também de meio ambiente. E a nossa estratégia é seguir com essa reestruturação, levando melhor estrutura e mais condições, melhores condições de trabalho para os nossos servidores. E ainda falando de segurança, né? O policiamento na área de fronteira, que é tão necessário e sempre um desafio para o governo do estado, não só para o governo do estado, mas para os países fronteiriços também, né? Ali, a fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia vai ser reforçado, já está sendo reforçado, na verdade, por policiais da Força Nacional de Segurança. A portaria do Ministério da Justiça atende a um pedido do governo do estado. O secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, César Roveri, destaca a importância desse reforço nas ações do Grupo Especial de Fronteira, o nosso GEFRON.
Estamos fortalecendo muito o trabalho na fronteira Brasil-Bolívia. Vamos combater muito forte esses crimes transfronteiriços, principalmente no tráfico internacional de entorpecentes, que ele afeta não só Mato Grosso como o Brasil. A exemplo disso, nós já estamos recebendo esse mês o reforço da Força Nacional. Como nós dissemos anteriormente, estivemos em Brasília com o governador Mauro Mendes. Esse reforço já está chegando. Nós acreditamos aí que em pouquíssimo tempo faremos o lançamento. Enquanto nós não lançamos isso, os policiais que estão chegando já estão trabalhando. Nós faremos o lançamento oficial como nós costumamos fazer. Vamos trabalhar, entregar o trabalho, na sequência nós lançamos. Não precisamos lançar para depois começar a trabalhar. Eles já vêm integrando já também, esses policiais da Força Nacional vão trabalhar no GEFRON, então vão trabalhar especificamente em toda a região oeste, na fronteira. Nós temos aí cerca de 1.000 quilômetros de fronteira com Brasil-Bolívia, quase 1.000 seca, né? Pouca coisa alagada ali, então é uma área muito extensa, aliado a esse material humano que chega, extremamente já capacitado, são policiais muito bem treinados. Nós temos aí algumas tecnologias que estão sendo estudadas, que virão também fortalecer esse trabalho na fronteira e também no interior do estado, não só na fronteira. Bom, e depois de assinar o contrato da construção do primeiro hospital veterinário estadual, mas para animais silvestres, calma que o hospital veterinário já é um sonho antigo, mas nesse caso é o para animais silvestres que a gente está falando aqui. As secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico esperam o início das obras. A unidade vai funcionar no novo centro de triagem e reabilitação de animais silvestres, como explica o coordenador de Fauna e Recursos Pesqueiros da SEMA, Éder Toledo. A ansiedade é muito grande poder contar com esses CETRAS aqui em Cuiabá. A expectativa é de que ele vai atender com toda a necessidade que nós temos, visto que o volume de animais que nós atendemos aqui é muito grande. São aves, mamíferos e répteis que chegam para a gente precisando de atendimento veterinário. E com esses CETRAS em pleno funcionamento, em breve, a gente vai poder prestar esse serviço de forma que realmente vai atender esses animais na sua plena necessidade, né? Visto que hoje a gente demanda parcerias, né, com iniciativa privada, com alguns parceiros, com as clínicas que fazem esses atendimentos, mas muitas vezes não tem a estrutura que o CETRAS vai disponibilizar para poder fazer os atendimentos nessa gama, né? Porque quando a gente fala de animal silvestre, é uma gama muito ampla de variedade de espécies, né? Pode ser desde um periquitinho, que tem gramas, até uma anta ou uma onça, um grande felino, que tem quase 200 quilos. Então, muitas vezes essas clínicas não têm condição de atender na sua plenitude, né, toda essa variedade de animais. Já o CETRAS em funcionamento, ele vai dar condições para a gente poder trabalhar com esses animais e prestar esse serviço com qualidade para eles. A gente faz a prestação de serviço veterinário, trata esses animais que precisam se recuperar de alguma enfermidade ou de algum trauma, né, atropelamento é o mais recorrente, mas depois disso a gente precisa reabilitá-los, né, treiná-los para que eles possam voltar à sua destinação primeira, que a gente sempre preza, que é a volta à natureza. Esse investimento, gente, para você ter ideia do tamanho aí para ter essa obra, é de quase 9 milhões de reais. A construção no Centro Político e Administrativo, vai ser aqui em Cuiabá, terá mais de 15 mil metros quadrados. Agora vamos falar um pouquinho de saúde, né, que tem sido a bola da vez aí no município. E é claro, acaba também havendo muita cobrança, né, por parte do governo do estado. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, determinou a apuração da situação de pacientes que utilizam o serviço de tratamento fora do domicílio, o TFD. Essa discussão, inclusive, ficou muito acalorada na última semana. A medida foi tomada durante justamente essa audiência pública que debateu o assunto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Além dessa apuração, também ficou definida uma reunião para alinhamento do fluxo de atendimento entre a equipe da Secretaria de Estado de Saúde, a SES-MT, e a Associação de Mães do TFD. Segundo o secretário, a falta de gestão municipal tem dificultado bastante o trabalho do governo do estado. Eu consigo achar em algum estado do país que não tem nenhuma deficiência. Agora, especificamente nesse momento, há um colapso da atenção básica no município de Cuiabá. Quando o governo do estado tem que
passar a abandonar a sua principal função para atender aquilo que não é sua atribuição, logicamente o sistema piora, né? Quando nós fizemos a reabertura da Santa Casa, nós fizemos algo que era obrigação do município. Quando nós abrimos o centro de triagem na arena, fizemos algo que era obrigação do município. Agora o que nós estamos fazendo é a mesma coisa, socorrendo o município com medicamento, com materiais, com uma série de fatores, com recursos, para fazer funcionar a atenção básica. E cada município, gestão plena, que não consegue fazer a atenção básica funcionar, vai trazer efeitos colaterais na média complexidade, na alta, na hospitalização. Então, assim, enquanto tiver um cidadão precisando de uma cirurgia, de um atendimento, não pode dizer que o SUS está perfeito e está funcionando bem. E essa deficiência nas 3 instâncias, desde o governo federal a governos estaduais e municipais. Esse é o SUS. E vamos direto para Brasília. Agora na Conte. Os bastidores em Brasília. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo deve encaminhar o texto do novo arcabouço fiscal ao Congresso ainda esta semana. É o que mais está se esperando por lá, né? No entanto, não citou uma data específica. Ângelo Cruz, será que o feriado da Páscoa foi suficiente para acertar todas as arestas desse projeto? Boa noite. Oi Camila, Marina, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta semana o texto vai ser entregue, mas ele não cravou qual dia ao Congresso Nacional. Tá todo mundo na expectativa, estados, municípios, até mesmo os congressistas, para finalmente então eles saberem aí o teor desse texto. Mas fato que algumas pessoas que são importantes nesse processo já sabem então do teor, passou, ou seja, esse projeto pelo crivo de pessoas importantes, personagens importantes, como o presidente Lula, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, né? Porque a ideia do governo foi justamente tentar adiar o máximo possível a entrega desse texto ao Congresso Nacional para deixar ele bem enxuto, deixar ele bem elaborado, para que não haja questionamento e com isso consiga acelerar a tramitação lá no Congresso Nacional. Claro que é muito difícil não ter questionamento, principalmente por parte da oposição, mas o que a gente conseguiu apurar é o seguinte, que sempre houve uma desconfiança muito grande do trabalho, né, que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, poderia desempenhar à frente da economia aqui do país. Acontece que aos poucos ele conseguiu derrubar um pouquinho dessas opiniões contrárias, segundo alguns parlamentares que a gente conversou, e até mesmo aqueles da oposição dizem isso, que acreditam que ele está fazendo um bom trabalho, já que ele foi colocado na fogueira. Não é fácil lidar com as questões econômicas aqui do país. Então agora, qual outro trabalho que está sendo realizado pelo governo? Justamente tentar definir quem vai ser o relator, alguém bom de diálogo, porque é importante ter essa figura boa de diálogo, justamente para derrubar qualquer impossibilidade lá dentro do Congresso Nacional. Um ponto importante desse arcabouço fiscal é justamente a previsão de um gatilho, ou seja, se caso então as contas públicas saiam do eixo, aí tem como acionar esse gatilho para poder tentar colocar a casa em ordem. Uma outra expectativa, aposta do governo é justamente tentar reduzir a taxa de juros, porque é uma crítica muito grande por parte do presidente Lula e outros integrantes do governo, porque eles acreditam, colocam na conta de Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, justamente a alta taxa de juros aqui no país. Então a aposta do governo é justamente que uma vez que estiver tudo pronto em relação ao arcabouço fiscal, aí não tem como Roberto Campos Neto dizer que ele não é o culpado, ou seja, o Banco Central não é culpado em relação à taxa de juros muito elevada aqui no país. Ou seja, a discussão de todos os lados, uma expectativa muito grande, o mercado também espera, antes mesmo, inclusive, né, Fernando Haddad chegou a conversar com representantes, né, do mercado, também conversou com prefeitos, governadores, desde então vem estabelecendo um diálogo, porque entende que é importante. Uma outra questão também relacionada ao arcabouço fiscal é justamente a reforma tributária, né? Porque tem um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados também de olho no arcabouço fiscal, porque está tudo muito atrelado, ou seja, dependendo de como foi elaborado o arcabouço fiscal, tem alguns aspectos também atrelados à própria reforma tributária. Então está todo mundo de olho, porque é uma coisa andando junto com a outra, né? Tanto a reforma tributária quanto o próprio arcabouço fiscal. Então fica a expectativa para esta semana, se de fato então vai ser entregue. O governo está bastante otimista, acredita que o texto está bom, vai gerar um bom convencimento, vai gerar uma boa reação também da sociedade civil, que também está na expectativa, e Fernando Haddad acaba respirando um pouquinho mais aliviado, já que foi colocado na fogueira, teve que adotar algumas medidas mais duras, mais impopulares, dar aquele remédio amargo, principalmente para a sociedade civil, e acredita que
o Congresso vai dar uma boa resposta. Então, para isso, precisa de uma boa base. Eu volto com vocês. Pausa rápida aqui no Agora na Conte. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais notícias. Eu espero você. Agora na Conte. Volta já! A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. De volta com Agora na Conte, com mais notícias. Gente, um assunto agora que é bastante interessante. Desde 2013, o capitalismo consciente começou a se consolidar no Brasil, com o objetivo de transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país. O objetivo é claro, né? Diminuir as desigualdades que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável. A Gabriela Arantes conversou com Hugo Bethlen, que é o fundador, cofundador e presidente do Conselho do Instituto Capitalismo Consciente, e fala um pouquinho mais sobre os impactos dessa modalidade, não é, do capitalismo consciente na nossa economia. O capitalismo consciente foi fundado nos Estados Unidos em 2008 e em 2013 nós fundamos o movimento no Brasil. Nós estamos completando 10 anos de Brasil. Hoje nós temos 11 filiais regionais, sendo Cuiabá uma delas, 220 empresas associadas e 5.500 embaixadores, que são pessoas físicas que têm uma associação e uma afinidade com o movimento. Nós existimos para transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país para diminuir as desigualdades, por meio dos negócios, claro, certo? Então nós estamos falando de um modelo de capitalismo muito
focado exclusivamente no acionista, no investidor, que busca a sua maximização do seu retorno, mas muitas vezes isso é feito às custas da dor, da miséria e do sofrimento de outros stakeholders, de outras partes relacionadas, a começar por um pagamento injusto aos colaboradores, por um produto de má qualidade vendido aos clientes, por um abuso de negociação com os fornecedores, de uma relação não saudável com a comunidade, tudo em proveito próprio, né? E esse é um capitalismo que o mundo está cansado, os jovens não aceitam mais, nós não aceitamos, e a gente traça esse movimento dizendo o seguinte: em vez de focar o lucro, foque o propósito. O que é o propósito? É por que o seu negócio existe. Qual a dor da sociedade que você propõe, por meio do seu negócio, curar. Você identificando o seu propósito, você faz um alinhamento dele a todos esses stakeholders, a começar pelo colaborador, que é o seu stakeholder mais importante, mais relevante, porque muita gente diz assim: não, o meu stakeholder mais importante é o cliente. Ótimo, quem o atenderia se não tivesse colaborador? Então você precisa começar engajando, né, os seus colaboradores para que eles fidelizem os seus clientes e ter uma relação ganha-ganha-ganha com os seus fornecedores, sejam de serviços ou sejam de produtos. Ser respeitado, admirado, querido pela comunidade. Porque se tudo isso der certo, aí sim aquele acionista que acreditou na companhia, botou dinheiro no risco, vai ver a cor do dinheiro de volta, muitas vezes maior até do que ele imaginava. Mas é um processo de médio e longo prazo, onde se constrói uma relação positiva. Então, nós acreditamos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social, elevando a dignidade das pessoas, mas desde que o negócio seja bom, criando valor, seja ético numa troca voluntária, seja nobre quando ele eleva a nossa existência como seres humanos e seja heróico quando ele investe algo no risco, contrata pessoas, gera oportunidades e tira essas pessoas da pobreza, gerando prosperidade. E por que aqui em Mato Grosso foi escolhido esse tema de desigualdade social no acesso à cultura? O propósito do capitalismo consciente é transformar o jeito de fazer investimentos, porque eu estou falando com empreendedores, estou falando com fundadores, e negócio. Aí estou falando com C-level, estou falando com presidentes, estou falando com gestores, estou falando com liderança, de fazer negócios no Brasil para diminuir as desigualdades. Então nós elencamos, e até fizemos um trocadilho, certo? Como nós estamos fazendo 10 anos, transformando o desigualdade, se você puser um Z no lugar do S, fica 10 igualdades. O que a gente quer combater? A desigualdade para transformá-la em igualdade. Nós temos 11 filiais e vamos concluir este grande movimento nacional em setembro deste ano, no 3º Fórum Brasileiro de Capitalismo Consciente. E para cada uma das filiais nós estamos desafiando um tema de igualdade. Então, tirar a desigualdade e transformar em igualdade. Nós começamos em Porto Alegre com a desigualdade ou a falta de educação de nível qualitativo para todo mundo. E aqui trouxemos para Cuiabá, porque tem muitas raízes, né, de povos ancestrais, tem muita história, né, tem Pantanal, tem uma série de coisas. Trouxemos o tema igualdade, acesso à cultura. E cultura no capitalismo consciente tem duplo sentido. Tem o sentido que nós estamos falando de cultura interna, ou seja, a companhia tem que ter cultura até para poder investir em cultura. Então, se eu não tenho como valores e cultura da minha empresa acreditar que a cultura transforma, cultura genérica, ou seja,
seja a cultura da educação, seja a cultura da integração, seja a cultura mesmo da brincadeira de roda, seja a cultura das artes, do livro, do cinema, do teatro, da música, né? Efetivamente a gente não consegue integrar. E uma empresa, ela é aquilo que a sua cultura é. Ela só perpetua a sua existência depois da passagem dos seus fundadores se tiver uma cultura forte e valores fortes. Então é importante que a cultura se transmita dessa maneira. Como é que a gente vive, por exemplo, cultura de povos ancestrais? Transmitido de geração para geração. Então o que a gente traz aqui também é a possibilidade do acesso a diversas culturas, né? A cultura regional, uma das coisas que a gente procura é vamos valorizar o que é nosso, vamos entender, mas vamos levar isso para várias empresas. E uma das coisas que a gente vive é que o capitalismo tradicional, aquele capitalismo só do acionista, se ele não tiver um incentivo fiscal, né, e mesmo assim com muita força, ele não investe em cultura. Então nós queremos dizer o seguinte, olha, cultura faz parte da construção do seu papel como empresa cidadã. Então por isso decidimos trazer este tema aqui para Cuiabá. Esse tema pode ajudar a fomentar a cultura da região, daqui de Cuiabá? Vai depender aqui do apoio da regional e da interpretação, mas eu acredito que sim, porque a partir do momento que a gente está dizendo, olha, investir em cultura faz parte da sua cultura como empresa, você está fazendo duas coisas. Primeiro, sendo reconhecido pela comunidade, dos seus próprios colaboradores, dos seus clientes, dos seus fornecedores e de quem vive no seu entorno, de que essa é uma empresa que se preocupa com o belo, né? Cultura nada mais é do que o belo. Acho que se quem não tivesse cultura, se não tivéssemos as artes, né, nós não teríamos a possibilidade da criação, não teríamos a possibilidade da inovação. Tudo isso vem do mundo artístico também e cultural, o que é muito importante para as empresas. E por outro lado, para os colaboradores, o que eu estou fazendo? Ao investir em dar acesso a eles à cultura, estou elevando o nível cultural deles de tal maneira que eu tenho colaboradores mais engajados, mas mais preparados. Que se amanhã saem da nossa companhia, com certeza estão saindo cidadãos melhores do que chegaram. E vão deixar a companhia melhor do que encontraram. Quando eu falo em desigualdades, a gente pensa basicamente nas desigualdades que eu encontro no mundo corporativo, né? Então, igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade de salário, igualdade de cargos, igualdade de oportunidades de trabalho, de condições de trabalho. E as pessoas pensam menos em outras coisas, como educação. É fundamental. Por exemplo, se eu contrato uma pessoa de baixa renda, que a vida dela na sociedade não permitiu que ela fosse tão bem preparada antes de chegar na companhia, eu acho que faz parte do papel da companhia ajudá-la a chegar ao mesmo nível de quem veio preparado de fora. Então isso é educação. A mesma coisa é acesso à cultura. Quantas e quantas pessoas que as empresas contratam, e aqui nós estamos falando de um mundo agro, um mundo distante, toda vez que você está falando do estado do Mato Grosso, está falando de distâncias muito grandes, está falando de questões muito isoladas. Como é que eu levo cultura para essas pessoas destas localidades tão isoladas? Então é importante que as empresas locais pensem nisso, pensem nas suas filiais, pensem na qualidade de vida dos seus colaboradores, né? E pensem na imagem da companhia perante seus clientes. E economicamente falando, quais são os benefícios? Como isso pode ajudar aí na economia, nas empresas? Nós temos um estudo chamado Melhores para o Brasil. É uma pesquisa realizada por uma startup chamada Humanizadas, que nasceu do capitalismo consciente.
Nasceu de uma provocação que nós fizemos lá em 2018, onde toda vez que eu tinha que falar sobre empresas que praticavam os pilares do capitalismo consciente, eu tinha que usar cases americanos ou europeus. E eu falei, não, a gente precisa desenvolver causos brasileiros. E essa empresa fez esse trabalho, começou como uma tese de doutorado e virou uma empresa, né, efetiva para fazer isso. E é uma pesquisa que é a única que estuda o que a gente chama de multi-stakeholders. Então eu ouço todo mundo. Eu ouço colaborador, cliente, fornecedor, comunidade, governo e os próprios acionistas do processo. O que essa pesquisa mostra? Nós começamos a pesquisa em 2018 com 22 empresas brasileiras. Vamos amanhã ter o resultado da pesquisa com 220. Então a gente multiplicou em 10 vezes o número de empresas que fazem parte da pesquisa. A pesquisa mostra que empresas que seguem os pilares do capitalismo consciente não só têm colaboradores mais engajados, têm clientes mais fiéis, como dão até 4,8 vezes mais retorno para os seus acionistas do que as empresas não conscientes. Então, se nós conseguirmos mostrar que esse é o caminho, indiscutivelmente o resultado econômico é altamente positivo e qualitativo, porque eu não estou só gerando dinheiro, mas eu estou gerando também impacto positivo no social e no ambiental. A gente ainda está no primeiro semestre do ano, não é? De 2023, se eu não estou enganada. Mas o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já vem sendo cogitado para concorrer nada mais, nada menos, Marina, que a presidência de 2026. A deputada federal Amália Barros, que é do partido, não é? Do PL, ela tem aí esse interesse básico em trazer a primeira-dama, a ex-primeira-dama para cá e conta um pouquinho pra gente aí dessa expectativa. Vamos ouvir. Ela quer vir a Mato Grosso, inclusive vou contar para vocês que ela viria para esse Superagro. Já estava tudo combinado, assim como o deputado Eduardo Bolsonaro já tinha confirmado, a gente ia deixar para anunciar mais pelos últimos dias a vinda da primeira-dama Michele também, mas o presidente Bolsonaro voltou na quinta-feira, dia 30, que era o dia que viríamos para cá. Então a gente teve que adiar essa vinda dela, mas com certeza absoluta a primeira-dama Michele virá a Mato Grosso, e não só a Cuiabá, a capital do estado, mas as cidades do interior também. Pelo contrário, ela tá com mais vontade ainda de ir para o interior, do corpo a corpo, sabe? De colocar um tênis, uma calça jeans e rodar o estado mesmo. Tem data definida? Não, ainda não. Nenhuma data para nenhum estado. Eles estão se estruturando dentro do PL Mulher para entender a forma que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que assim que organizar tudo, ela vem para cá. Ou seja, isso aí quer dizer que já estão trabalhando ela para daqui 4 anos. Olha, vou ser muito sincera, ela não tem hoje pretensão nenhuma vir candidata, e a gente até conversa, sábado ela estava em casa, a gente fez um jantar lá em casa, um aniversário surpresa pro irmão dela, pro Diego, e acabou sendo na minha casa, e a gente conversou isso, e eu falei para ela, primeira-dama, não tenha pressa, sabe? Ela fala, não, mas eu não tenho pretensão. Eu falo, mas e se Deus tiver um propósito para você colocar isso no seu coração? Deixa as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que Deus conduziu a vida dela até agora, né, até aqui, e que Ele vai continuar conduzindo. Hoje não é o plano dela. Ela não tem vontade, e eu posso te garantir isso. E agora falando aqui da política local, no mês de abril vai ter novidade na composição da Câmara de Cuiabá. Agora, no início do mês, a vereadora Maísa Leão já vai se licenciar do mandato de vereadora depois de ter solicitado o afastamento temporário e não remunerado das atividades parlamentares. Vamos entender como é que vai funcionar essa licença. Eu vou tirar a licença de 6 de abril até 7 de maio, são 31 dias, que é o tempo regimental de uma licença. É uma licença não remunerada, então não vai causar nenhum gasto para a população cuiabana. E eu estou abrindo mão desses 31 dias de mandato para honrar o que me trouxe até aqui. No ano de 2021, eu, como primeira suplente, assumi no lugar do então vereador Diego Guimarães. E ele me deu essa oportunidade porque nós construímos juntos, na chapa do Cidadania, a chapa mais votada de 2020.
E cada cadeira, que é importante que a população entenda, um vereador, para estar aqui, tem que ter atingido 11 mil votos. E nenhum vereador fez 11 mil votos sozinho. Então, eu preciso honrar aqueles que colocaram votos dentro da nossa chapa para que nós tivéssemos 3 cadeiras. E agora eu estou fazendo isso como fizeram comigo no passado. Quem vai assumir? Ou o terceiro suplente ou o quarto suplente. O terceiro suplente é o senhor Eleus Amorim, um empresário, e o quarto suplente é o senhor Álvaro Camargo, um engenheiro sanitário. Ambos serão avisados, o senhor Eleus tem a prerrogativa de assumir porque ele é o terceiro, porém a gente sabe que as agendas das pessoas, elas nem sempre permitem que esse momento seja feito, porque não dá para fingir que trabalha aqui, especialmente a pessoa que entra no meu gabinete, que vai ter muita expectativa em cima. Ai, gente, vamos falar agora daquela eterna situação da falta da água em Várzea Grande. O deputado estadual Fábio Tardim, ele voltou a defender a privatização do Departamento de Água e Esgoto, o DAE do município. Para ele, essa é, sem dúvida, a única alternativa que pode resolver de vez esse problema. Para resolver o problema de uma vez, da água de uma vez por todas, tem que privatizar, mas para privatizar tem que ter o chefe do executivo ter esse interesse. Agora, se o prefeito Calil não pensa, isso daí é uma questão dele. Várzea Grande vai continuar, infelizmente, do jeito que está. Né? Avançou. Estamos construindo aí 2 obras ETAs, né, que vai amenizar o problema da água. Resolver definitivamente, esquece. Pois é, mas esse discurso já não é o mesmo do executivo, porque o prefeito Calil Baracate aposta na construção de mais uma estação de tratamento de água, mais uma ETA Imigrantes, e que privatização não é prioridade do município agora. Hoje não, porque nós temos vários investimentos, inclusive 160 milhões de recursos federais do PAC. E se a gente pensar em privatização, a gente acaba perdendo os recursos. Fora os recursos próprios que estão sendo investidos, recursos junto ao governo do estado, de emendas federais. Então, a princípio, é cumprir o compromisso assumido em campanha de resolver de 90% a 95% problemas da água da cidade de Várzea Grande e os investimentos futuros. E aí você trabalhar uma modelagem, saber da sociedade, eu sempre coloquei isso muito bem claro, e fazer uma pesquisa de opinião pública, né, e consultar a sociedade, né, e ver qual é o caminho mais viável. Também não adianta a gente fazer a privatização e estrangular o morador. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Saneamento básico é uma das prioridades da nossa administração. Investir no saneamento, investir na saúde, é um discurso casado com isso. Então a gente tem essas prioridades, saúde, educação e o saneamento básico. Nós vamos pensar isso num segundo momento, depois de ter essas obras concluídas, esses avanços concluídos da cidade, e aí, quem sabe, discutir com a sociedade mais agradecida. Gente, antes da gente ir embora, né, vamos dar uma dica aqui, na verdade. Foi emitido um alerta aos cidadãos sobre práticas criminosas que vêm ocorrendo, agora utilizando o nome do Detran, esses criminosos, viu? Os golpes ocorrem por meio de um envio de e-mail referente à cassação da CNH, através de um site falso de compra de veículos de leilão. Veja bem, tem o seguinte texto: venho informar que consta em meu sistema uma cassação aberta em sua CNH. Aperte o botão abaixo para saber mais informações. Não aperte nada, gente. O diretor de habilitação e veículos do Detran, Alessandro de Andrade, comunica que essa notificação da decisão administrativa de cassação de CNH é enviada pela autarquia só pelos correios e nunca por e-mail. E também é publicada no Diário Oficial do Estado. Então, não vai por e-mail ou aplicativo de mensagem. Não clique em nada. Vamos ouvir o alerta. O Detran, ele recebeu algumas denúncias de autoescolas credenciadas, mas isso a gente é de praxe essa convivência, né? Principalmente em grupos de aplicativo de mensagem, onde jogam o anúncio e tentam pescar aí as pessoas que procuram o ilícito. A gente reitera que todas as etapas, seja de veículo, seja de leilão, seja de obtenção de CNH, elas são realizadas através do site oficial do Detran, que é o detran.mt.gov.br. E a pessoa que foi vítima de um tipo de golpe desse, infelizmente, ela vai ficar sem o erário investido. A gente aconselha que faça sempre
a denúncia na polícia, para que, inclusive, a polícia possa fazer o rastreio e chegar até as quadrilhas. Em caso de dúvidas, o Detran tem o canal do Disque Detran, que é o disquedetran@detran.mt.gov.br ou 3615-4800. E olha, atenção motorista, o governo de Mato Grosso emitiu um alerta sobre um site falso, gente, para pagamento do IPVA por Pix. Olha só, então você que está aí prestes a pagar o IPVA, inclusive com desconto esse ano, que pode chegar a R$ 700 para você que é contribuinte e faz o uso da nota MT, atenção para esse golpe. Foi criado um site simulando o site da Cefaz. Esse site está hospedado, inclusive, num estado estrangeiro, num local estrangeiro, né? Fora do alcance dos nossos controles nacionais. Mas, enfim, foi uma fraude, foi desenvolvida por alguns criminosos, né? Que visa receber o dinheiro que seria arrecadado pelo pagamento do IPVA. Então, isso já foi identificado, já foi, inclusive, impedida essa operação dessas pessoas, foi bloqueado o sistema para evitar que isso aconteça, mas nós orientamos, né, para os nossos contribuintes, para a população matogrossense, que busque a emissão da guia do IPVA diretamente no site da Cefaz, cefaz.mt.gov.br. O link para o IPVA está bem destacado na nossa parte, está bem simples de operar. Nós lembramos que o vencimento do IPVA está programado para o mês de maio, então não é necessário, não é preciso essa corrida, essa antecipação dessa providência pelos contribuintes. Podem operar com calma a partir do mês de maio direto pelo nosso site. Lembramos também que a partir dos próximos dias estará disponível o desconto para quem tem acúmulo de pontos no Nota MT, também vai ser possível aproveitar, juntamente com o desconto, né, com os descontos disponíveis para o recolhimento do IPVA na data. Bom, e para encerrar de fato a nossa edição de segunda-feira, o PROCON, outro alerta. Oh, meu Deus, hoje nós estamos toda cheia de alerta. O PROCON Municipal alerta quanto à importância dos consumidores estarem atentos sobre a data de fabricação e de validade dos produtos a serem comprados. Eu sou muito atenta a isso, meus colegas aqui sabem, não compro nada vencido, sobretudo aqueles perecíveis. Pois é, uma denúncia de uma consumidora insatisfeita com produtos com prazo de validade vencidos, o que é um absurdo, foram apreendidos em um supermercado de Cuiabá. Já passou o ovo de Páscoa, né? Aquela correria desenfreada, também tinha que ter ficado atento a esse prazo, mas todos os prazos, né? Todos os alimentos, os produtos, a gente tem que analisar isso. Quem explica pra gente é o secretário adjunto de Defesa do Consumidor, Genilton Nogueira. O objetivo da fiscalização do PROCON Municipal de Cuiabá é pedagógico. Nós não fazemos multa por multar, para chamar a atenção da sociedade, é o que nós fazemos, essas ações. Para lembrar a todos da necessidade de verificar a validade do produto. É importante que você, consumidor, observe essa questão atentamente. Na mesma gôndola que você vai encontrar frios que foram fabricados com 10 dias, você vai encontrar com 30 dias, 40 dias de fabricação e uma validade mais próxima. Os produtos que foram apreendidos, os frios que foram apreendidos, os doces que foram apreendidos, eles são devolvidos para a natureza de onde eles vieram. Margarinas nós pegamos agora, que foram alimentos importantes, várias caixas de margarinas, achocolatados, cafés, laticínios, maionese, mistura para bolo, tudo impróprio para consumo. É muito importante a participação do consumidor nesse momento, de atentar para esse detalhe. Nós não podemos divulgar o nome da empresa, não devemos divulgar o nome da empresa. Eles são autuados para isso. As nossas autuações são caras, por isso nós chamamos de pedagógico, porque eles não vão querer ser multados mais uma vez. Contamos com a participação dos consumidores para ser seu próprio fiscal,
sendo o fiscal do PROCON. Gente, com esse monte de alerta aí, preste atenção, golpe, prazo de validade, a gente encerra essa edição, não é? Que tenha sido uma segunda-feira tranquila para você, uma volta para casa também igualmente tranquila, e se Deus quiser a gente volta amanhã, não é isso, Marina? Exatamente. Terça-feira a gente está de volta com a sua participação pelo 981441037. Ó, lembrando que para além do nosso programa aqui, nessa 1 hora, das 18 às 19, as notícias estão sempre lá, 24 horas, para você checar no leiagora.com.br. Aproveita e também entra no nosso grupo de notícias, na nossa comunidade, para você começar também a receber os links e ficar informado em primeira mão. Excelente início de semana para todos nós e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta na segunda na Rádio Conte e no portal Lei Agora.